Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Já estamos aí com a nossa ilustre e sorridente convidada, pessoa querida do bem. Estamos aqui hoje para compartilhar conhecimentos e informações que tenho certeza absoluta vão ser de grande relevância para que nós possamos compreender um pouco mais, né, doutora, dessa história causa e efeito. Quando eu, enquanto médico, abordo um paciente, será que a minha estratégia terapêutica controla o efeito, anula a causa, vai na origem do problema e o elimina, ou torna esse indivíduo dependente de estratégias que vão permanecer até o fim da sua vida? Será que essas doenças são mesmo inevitáveis? Será que não existe uma outra forma de fazer uma leitura dessas condições e, portanto, se eu adoto uma estratégia diferente, não teria um potencial de obter uma resposta diferente? Então, hoje nós estamos trazendo aqui, dentro desse projeto que todos vocês conhecem, nós estamos desenvolvendo já há um bom tempo, chamado Vozes que Informam. Esse projeto ele tem o objetivo de trazer sempre aqui, de uma maneira recorrente, pessoas, mentes, ideias, correntes de pensamento que possam agregar valor à nossa percepção de saúde e, óbvio, com todo o respeito que nós temos ao tratamento das doenças, à abordagem primária, aos cuidados primários de saúde. Hoje nós temos um contexto dentro do universo da evolução da medicina que não permite mais, né, doutora Ju, que nós fiquemos apenas esperando as coisas acontecerem. Temos que ter uma atitude proativa, temos que buscar principalmente um compromisso com o tratamento da saúde, um compromisso com a identificação da gênese, da origem dos problemas, porque não existe um efeito sem que haja uma causa correspondente. E o que nós vemos até os dias de hoje é um foco muito grande na consequência e muito pouca discussão sobre as causas. Então, talvez um dos assuntos mais basilares que podem ilustrar essa condição de causa e efeito seja a nossa querida e estimada tireoide, né? E dentro de uma das áreas de interesse, pesquisa e estudos de doutora Juliana está exatamente a tireoidite de Hashimoto. Trouxemos aqui esse tema palpitante. Obviamente que ninguém, né, doutora Ju, exige consenso e nem ideias lineares e semelhantes sobre esse assunto. Ao contrário, nós defendemos que o contraditório é que faz a evolução acontecer. É preciso que existam opiniões diferentes, ideias diferentes, posicionamentos, estratégias terapêuticas diferentes, para que de tudo isso aí nós possamos extrair o principal. Como eu posso construir um caminho para obter resultados de melhor qualidade? Eu tenho absoluta certeza que essa é a proposta de trabalho da doutora Juliana, pessoa que eu tenho enorme carinho, enorme admiração, acompanho aí o trabalho da doutora Juliana nas redes, na sua profissão, no seu dia a dia, na sua prática. É uma pessoa muito especial e muito importante. Por quê? Porque ela consegue ter uma posição de neutralidade e isenção dentro de dois focos de visão que não precisam de forma alguma ser polêmicos ou contraditórios. A visão tradicional, ela tem uma base de formação dentro da mais genuína formação cartesiana, né? E isso não tirou dela a curiosidade e o interesse juvenis de buscar o novo. E eu me lembro muito bem que a doutora Ju, o tempo passa rápido, 10 anos atrás, a doutora Ju nem vai falar isso para os seus seguidores, para que a gente declinar a nossa idade cronológica, né? A biológica é boa. Muito tempo atrás, a doutora Ju, com toda a sua endocrinologia tradicional, aportou em um dos nossos cursos e possivelmente isso pode ter contribuído para extraí-la desse local mortal chamado zona de conforto, né? Então, a doutora Ju é uma pessoa que tem uma formação muito sólida na endocrinologia, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, pós-graduada em nutrologia pela Abram, fellow researcher da Columbia University em neuroendocrinologia e também, dentre outros vários e inúmeros títulos e qualificações profissionais, é certificada pelo IFM, The Institute for Functional Medicine, nos Estados Unidos. Enfim, uma autoridade e uma pessoa que teve a humildade de um dia descer do mundo aonde ela vivia e dizer, poxa, talvez conhecendo
alguma coisa nova, eu posso obter resultados diferentes. Então, doutora Ju, com todo esse preâmbulo e todo esse circunlóquio, a palavra é sua, seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, quero agradecer assim do fundo do meu coração você ter abdicado do seu tempo, que eu sei que é escasso, eu sei que é exíguo, e está aqui generosamente compartilhando seu conhecimento conosco. Muito bem-vinda. Tapete vermelho estendido para você. Imagina, doutor Ítalo, eu estou aqui assim emocionadíssima pela sua exagerada apresentação. Muito, muito feliz pelo convite. Bem lembrado, né? A gente conversando antes, essa história veio já de 9 anos atrás, dentro dessa minha história muito tradicional, muito cartesiana da medicina. Um dia, a gente tem uma grande amiga em comum, que é a doutora Margarita, a gente morava na mesma cidade, e uma cidade pequena, a gente acaba tendo os mesmos pacientes. E aí, volta e meia, eu vi umas receitas da Margarita rolando para lá e para cá, de alguns pacientes, e eu não entendia nada daquelas receitas. E tinha um monte de coisas da endocrinologia, mas eu não entendia as indicações. E eu comecei, e aquilo me gerou não uma indignação, mas uma grande curiosidade. Eu acho que isso talvez seja uma das grandes qualidades que o médico precisa preservar durante a sua vida, que ao ser defrontado com o novo, ao ser defrontado com o diferente ou contraditório, ao invés de reagir com o chilique, com o espírito do chilique, pensar assim, mas espera aí, da onde vem isso? E aí, o da onde vem isso? A curiosidade de onde vem isso me levou até o curso introdutório do Dr. Ítalo em 2012. Foi um curso, e hoje a gente estava falando sobre isso, foi um curso que foi uma areia na minha ostra. Eu me senti extremamente incomodada, porque eu estava vindo de um universo de endocrinologistas falando de endocrinologia, e todo o curso introdutório do Dr. Ítalo, quem teve a sorte de fazer, ele completamente derruba completamente nossos paradigmas tradicionais, embora tenha muito do tradicional também. E aí eu saí daquele curso, terminei aqueles dias, né, aqueles 5 dias, né, do curso introdutório. Aí eu pensei assim, mas eu acho que alguma coisinha daqui eu posso aproveitar, né? Mesmo que eu não concorde com tudo, acho que alguma coisinha eu aproveito. E aí eu comecei a aproveitar alguma daquelas coisinhas e implementar em alguns pacientes. E quando a gente implementa pequenas mudanças, mais assertivas e de qualidade, a gente começa a ver grandes resultados. E aquilo, a história longa, tornada curta, aquilo me levou a fazer outros cursos, e outros cursos, e outros cursos, e aí chegamos aonde eu estou hoje, né? Que hoje eu digo que eu me desespecializei, todos esses títulos hoje, eles continuam lá, mas em vez de estarem na minha parede, eles estão dentro da minha gaveta, aliás, eles estão aqui na minha casa. Eu não acho de verdade que eu precise de um monte de título, um monte de diploma na parede. Acho que isso também é uma coisa, é uma demonstração de maturidade, né? E acaba entregando também a nossa maturidade profissional, porque eu hoje pratico uma medicina completamente diferente daquela medicina de 10 anos atrás. Ela reconcilia ainda muito do tradicional, eu ainda trato algumas coisas difíceis e complexas e agudas, porque graças a Deus sei fazer isso ainda, mas ao mesmo tempo hoje eu pratico muito mais a medicina da saúde. Deixei um pouco de enxergar sintomas como doenças. E o grande exemplo disso, talvez assim, a minha formação, a minha subespecialização na endocrinologia é neuroendocrinologia. Com muita sorte, eu atendo um caso de prolactinoma a cada 6 meses no consultório. E olhem lá, são doenças incomuns, são doenças raras, são doenças complexas. E o dia a dia do endocrinologista ainda é um dia a dia de doenças metabólicas, né, de sobrepeso, obesidade, disfunções metabólicas e doenças da tireoide. E quando a gente começa a enxergar o corpo humano como uma coisa só, quando a gente começa a dessetorizar, a esquecer que existem setores e juntar tudo num indivíduo, foi impossível para mim não focar o meu trabalho, meus estudos em doenças da tireoide,
Porque a tireoide talvez seja, dentro da endocrinologia, que na minha opinião é a especialidade mais integrativa da medicina, já que os hormônios que integram todos os nossos setores, e a tireoide representa, de alguma forma, uma das nossas glândulas, ou talvez seja a glândula que mais reflete a vida que a gente leva. Né? É aquela que mais mostra para a gente se aquela pessoa tem uma saúde, tem um cuidado com a saúde de boa qualidade ou não. É a que mais sofre da vida que a gente leva, é a que mais se beneficia da vida que a gente leva. Então, naturalmente, eu fui saindo da especialidade, da subespecialidade, e fui direcionando para as doenças de tireoide. E dentre as doenças de tireoide, aquela que é mais prevalente é a tal tiroidite de Hashimoto. E uma das coisas que eu mais gosto de ensinar e que eu mais gosto de falar para os meus pacientes, doutor Ítalo, é que a gente abandone o termo tiroidite de Hashimoto, porque isso gruda no nosso subconsciente, se tatua no nosso córtex frontal de que isso é uma doença da tireoide. E não é uma doença da tireoide, é uma doença do corpo, é uma doença sistêmica, uma disfunção autoimune. É um sintoma de uma doença. Então, uma das coisas que eu exercito diariamente comigo, com meus alunos, com os meus assistentes, é que a gente deixe de falar tiroidite de Hashimoto e passe a falar doença de Hashimoto. Isso aí, doutora Juliana. E dentro desse contexto, você fez uma analogia e um discurso muito coerentes sobre o que a gente percebe exatamente no dia a dia. Né? A tireoide talvez seja uma das estruturas celulares do corpo humano que mais tem sofrido e mais tem sido atacada e agredida por inúmeros fatores. Né? E é preciso ter um grau mínimo de capacidade perceptiva para entender. A todo momento nós estamos encontrando disfunções não só funcionais, como anatômicas, como imagenológicas, como metabólicas, e vira e mexe, vai lá, vem cá, acaba tendo disfunções tireoidianas como origem. A toda hora nós estamos vendo não só mulheres, como agora também homens. A gente crianças, né? Faz um ultrassonzinho, vê lá uma tireoide disfuncional, com um parênquima alterado, já mostrando a atividade inflamatória. Isso quando não. Já vemos cistos, já vemos nódulos, já vemos formações mistas. Então, o que significa o seguinte: essa glândula, por algum motivo, ou por vários motivos, ela está sendo um dos alvos primários de ataques. E aí eu gostaria que, para iniciar a reflexão e a compreensão desse assunto, que você, da sua experiência e do seu trato do dia a dia com essa condição, nos explicasse. Doutora Ju, o que é que está acontecendo com a tireoide? Ela é a causa? Ela é o efeito? Ela é um órgão intermediário? Por que essa glândula está sofrendo tanto nos dias de hoje? O que é que está acontecendo com o planeta que a tireoide está pagando um preço tão alto? É uma glândula altamente sensível, como eu disse, à vida que a gente leva. Então, a glândula tireoide, ela é muito pequenininha, ela está aqui no pescoço, e ela é extremamente vascularizada. Por isso, ela sofre tanto, porque tudo que está no nosso sangue, de alguma forma, chega na glândula tireoide. Uma irrigação muito rica. Então, a tireoide, ela sofre ação de deficiências nutricionais, que são absolutamente endêmicas, né? Dentro dessa vida de alimentação industrializada, de empobrecimento dos solos, de agricultura extremamente extrativista. Então, isso fez com que exista uma carência pandêmica de nutrientes que são extremamente importantes para a saúde da tireoide, como o iodo, como o ferro, como o zinco, como o selênio, como as vitaminas do complexo B. Existe também, em paralelo, uma pandemia de deficiência de vitamina D, né, de hormônio D, que é tão importante para a nossa saúde imunológica. E se é importante para a saúde imunológica, é importante para a saúde da tireoide também. Existe a exposição excessiva e quase que impossível de evitar a toxinas ambientais. Né? Então, assim, hoje, qualquer ser humano adulto de 40 anos para cima é um intoxicado em potencial.
só porque vive nesse mundo que a gente vive. Então, às vezes, os meus pacientes, eu tenho certeza que os teus também, então, mas de onde que veio esse meu alumínio alto? De onde que veio esse meu chumbo alto? E eu digo, eu venho de todos os lugares, não fica procurando pelo em ovo, porque, assim, às vezes é praticamente impossível descobrir especificamente de onde foi. Só da gente viver nesse mundo que a gente vive, a gente já é contaminado de alguma forma. Existe também... Já vai ser contaminado, né? Já vai ser contaminado. Aí a gente descontamina e contamina de novo. Existe também a questão das sensibilidades e intolerâncias alimentares, né? O termo mais correto é sensibilidades alimentares. A gente acaba consumindo muitos alimentos que são excessivamente inflamatórios, algumas proteínas antigênicas, os desequilíbrios de flora intestinal, o leaky gut, que acaba abrindo as portas do nosso meio interno para o meio externo, muitas vezes excessivamente desequilibrado. Existem os disruptores endócrinos, né? Para quem ainda não é muito familiarizado com esse termo, né? São substâncias, um monte de coisas, são substâncias químicas, toxinas, metais, petrolados, derivados industriais, que têm a sua estrutura molecular semelhante a alguns dos nossos hormônios e por isso agem como se fossem alguns dos nossos hormônios. E a nossa tireoide é extremamente sensível em várias etapas da produção dos hormônios de tireoide, esses disruptores endócrinos. E, por fim, aquele que eu acho que é o principal disruptor endócrino da vida moderna. Aí eu sempre digo assim, o principal disruptor endócrino da vida moderna não é uma toxina, é o estresse. Esse é outro fator que leva a uma infinidade de desequilíbrios no nosso corpo, que leva a uma infinidade de desequilíbrios na nossa tireoide. E aí, por fim, vamos falar também de obesidade, vamos falar da epidemia da obesidade sobrepeso, epidemia da obesidade da resistência insulínica, que, por incrível que pareça, causam um imenso desequilíbrio de saúde tireoidiana. Tem gente que acha que são as doenças de tireoide que levam ao excesso de peso. Mas, na verdade, é mais comum que seja o contrário, que o excesso de peso que leva a uma disfunção de tireoide. Perfeito. Uma analogia e uma introdução ao tema extremamente abrangentes e sistêmicos, universais, mostrando que, de fato, essa glândula ela está sendo atacada por uma multiplicidade de fatores, né? É uma glândula que tem uma quantidade limitada de recursos para lidar com a quantidade quase ilimitada de insultos. Então, ela está perdendo recorrentemente essa batalha, né? E hoje, né, a tireoidite de Hashimoto, a doença de Hashimoto, é considerada uma doença autoimune. E aí, doutora Ju, gostaria que você nos explicasse, dentro da sua visão e da sua experiência, essa relação. Qual é a correlação que existe entre intestino e doenças autoimunes, doença de Hashimoto, no caso do nosso tema de hoje? O que é que o intestino tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Então, 70% do nosso sistema imunológico, dos sinais e mensagens que são enviados ao nosso sistema imunológico para serem traduzidos em uma reação, eles começam no nosso aparelho digestivo. O nosso trato digestivo, que começa na boca e termina lá embaixo, ele é o grande comunicador entre o meio externo, né? Então, a vida que a gente vive, com o nosso meio interno. Então, dali, chega um monte de coisa que, no fundo, é muito mais do que calorias. Né? O alimento não é só calorias, o alimento é informação. E essa informação é informação para o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente escolhe o que comer, a gente escolhe como vai ativar ou não o nosso sistema imunológico. Então, hoje é bem descrito na literatura de que a imensa maioria das doenças autoimunes, ou seja, aquelas doenças onde o nosso próprio corpo produz anticorpos contra ele mesmo, eles se iniciam através de uma quebra de comunicação, de uma quebra de barreira no intestino, aqui os médicos, nós apelidamos de leaky gut, o intestino hiperpermeável. Então, ao invés de ser uma barreira, ao invés de ser um limitador entre o que está fora do nosso corpo e o que entra no nosso corpo, ele se torna uma gamela aberta. Então, ele se torna hiperpermeável, passa a todo mundo que chegar aqui vai entrar na corrente sanguínea. E isso gera uma ativação do sistema inflamatório, isso gera uma ativação dos nossos linfócitos, e isso acaba, em última análise,
gerando a produção desses autoanticorpos. Essa é a base, isso é o início das doenças autoimunes. Tem mais coisa envolvido, mas quase sempre intestino está na jogada. E qual a razão exatamente, doutora Ju, dessas doenças? Aqui não estamos falando apenas de tireoidite, né? Estamos falando de inúmeras doenças que, quando nós vamos olhar para a estatística de incidência ano a ano, qualquer que seja o país, qualquer que seja a região do planeta que nós estejamos analisando, essas doenças só crescem e de uma maneira descontrolada. Onde é que está a conexão de tudo isso? Não só da tireoidite, da doença de Hashimoto, mas de uma pleiade, né, de uma miríade de doenças que são classificadas como doenças autoimunes. Qual é a conexão, por exemplo, entre uma psoríase, uma artrite reumatoide, uma doença de Hashimoto, um vitiligo, uma esclerose múltipla? Existe uma conexão, essas doenças acometendo órgãos tão distintos, setores tão diferentes, como você mesma colocou aí, né? Nós, um belo dia, começamos a dividir o corpo humano em segmentos, em frações, em capitanias hereditárias, onde cada um dos especialistas se arvora do direito de ter uso capião sobre aquela área, né? Não admite questionamentos, não admite interrupções, não admite opiniões alienígenas ao seu universo de conhecimento. Nesse momento que nós começamos a fragmentar o corpo humano e, por consequência, também fragmentamos o conhecimento, será que não está na hora da gente reconectar tudo isso? Então, eu gostaria que a senhora nos explicasse aqui. Essas doenças têm algum elo em comum, embora acometam órgãos tão distintos e tão diferentes? Nós precisamos realmente de 30 especialistas para cuidar dessas doenças? Não devia, né? Mas elas têm muito em comum, sim. Tanto é verdade que quando uma pessoa tem uma doença autoimune, ela tem um risco maior de ter uma segunda, e quando ela tem duas doenças autoimunes, ela tem um risco quase que de 50% de ter uma terceira, e aí esse crescimento ele vai sendo exponencial. E no fundo, é sempre a mesma doença que ganha nomes diferentes de acordo com o lugar onde ela estaciona, né? Então, se ela é na pele e ela despigmenta, se ela atinge os melanócitos, ela ganha o nome de vitiligo. Se ela é na tireoide, ela ganha o nome de Hashimoto. Se o insulto maior é nas articulações e destrói os condrócitos, ela ganha o nome de artrite reumatoide. Então, aonde esse avião pousa, ele ganha um nome diferente. Mas é sempre o mesmo avião. É sempre o mesmo insulto. É sempre uma disfunção do sistema imunológico. E essa disfunção do sistema imunológico, ela tem um terreno genético em comum. Então, é bastante comum que essas pessoas elas tenham nascido com uma predisposição genética a desenvolver alguns distúrbios imunológicos, às vezes polimorfismos de receptores de vitamina D, entre outras alterações genéticas, que predispõem ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Tanto é que elas costumam ser mais comuns numa mesma família. Não quer dizer que não possa ter alguém que seja o primeiro caso da família, mas elas costumam ser mais comuns na mesma família, porque ali existe uma base genética, se compartilha um laço genético muito forte. Só que numa mesma família não se compartilha só laço genético. Numa mesma família a gente também compartilha os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. E talvez isso até seja mais poderoso do que a genética. No nosso ambiente familiar, das pessoas que nos circundam e convivem com a gente intimamente durante o dia a dia, a gente também compartilha outras coisas, a gente compartilha o nosso microbioma. Então, é muito comum que as pessoas que vivem numa mesma família, que vivem numa mesma casa, comem a mesma comida, usam os mesmos talheres, compartilham o mesmo banheiro, elas tenham também um microbioma intestinal muito semelhante. E a gente acabou de falar aqui, inclusive, que o intestino ele tem um papel de protagonista na definição do desenvolvimento das doenças autoimunes. Então, existe uma base genética, mas existem os gatilhos. Então, a base genética, muitos dos nossos genes, aliás, eles nunca viram nada, eles nunca são codificados, eles nunca são traduzidos em uma informação, em uma proteína ou em uma doença. Muitos dos nossos genes, eles ficam ali silenciados ao longo da nossa vida e eles só entram em atividade, começam a se multiplicar e produzir proteínas a partir de um gatilho.
E esse gatilho, sim, é o que vai diferenciar o início da doença nas diferentes pessoas. Esses gatilhos podem ser os mais variados. Pode ser, por exemplo, uma coisa que a gente tem convivido muito intimamente agora no último ano, que é a infecção pelo SARS-CoV-19. Né? Então, a infecção pelo Covid-19 pode ser um gatilho para doenças autoimunes. A vacina pode ser também. Uma deficiência de vitamina D também. Uma deficiência de selênio, uma deficiência de zinco, uma intolerância, uma sensibilidade ao glúten não celíaco ou até a própria doença celíaca. Um estresse, uma perda, um grande trauma, uma doença, uma cirurgia, uma prótese de silicone, colocar um silicone na mama ou fazer um procedimento em que se enfia um monte de parafuso, um monte de coisa esquisita. Então, todas essas situações, e mais um monte, infecções por outras coisas, infecção pelo H. pylori, infecção pelo Epstein-Barr vírus, infecção pelo toxoplasmose, a doença de Lyme, a lista é gigante, a gente fica a noite inteira aqui e não termina de falar sobre os gatilhos. Até o próprio iodo em excesso pode ser um problema se a pessoa tiver uma base genética, se ela tiver uma predisposição à doença de Hashimoto, às doenças imunes e até a presença dos anticorpos antitireoide. Então, veja que existe uma tendência, uma predisposição que vai se manifestar de acordo com, de novo, como a gente falou, a vida que a gente leva. No seu dia a dia, tem observado uma predileção da doença de Hashimoto por sexo, idade? Ainda é uma doença feminina ou isso tem mudado com a sua observação, com o tempo? Não só a minha observação, mas é uma coisa que tem se visto, inclusive na literatura. Antigamente, há algumas décadas atrás, era uma doença eminentemente feminina. Era uma doença de mulheres. E era uma doença de mulheres em idade fértil, principalmente nas mulheres que tinham muitos filhos. Inclusive, uma das teorias era do microquimerismo, ou seja, que você, ao misturar genes fetais, e maternos durante a gestação, você ativaria, de alguma forma, o sistema imunológico e predisporia a doenças autoimunes. Hoje, o que a gente está vendo é, de novo, uma quebra de paradigmas, porque a gente tem visto crianças com doenças autoimunes com bastante frequência, uma frequência, inclusive, em crescimento, e a gente tem visto também muitos homens, principalmente os homens que vivem nessas famílias onde existe essa predisposição genética e o compartilhamento desse estilo de vida também. Então, fato é, hoje, que eu arrisco a dizer, doutor Ítalo, que toda doença é autoimune. Né? Se a gente for pensar, eu acabo tendo uma amostra muito viciada de pacientes com doenças autoimunes por causa da minha história, do meu namoro, da minha história de amor com o Hashimoto, eu consigo ver assim, doença cardiovascular, autoimune, inflamatória crônica, claramente autoimune, gatilhos inflamatórios, patogênicos, é indiscutível isso. Câncer, também é uma falha do sistema imunológico em diferenciar o que é para defender do que é para atacar. Alzheimer, que está lá entre as 3, 4 doenças que mais comprometem a saúde humana. Autoimune também. Então, eu acho que no final das contas, excetuando doenças infecto-contagiosas agudas e acidentes de trânsito, eu arrisco a dizer que quase toda doença crônica hoje, ela tem um terreno fértil dentro da autoimunidade. Isso aí realmente é uma condição que nós, quando paramos para analisar o contexto e temos um compromisso em buscar a origem dos problemas, eu concordo completamente com a sua visão. Penso que a base das doenças, principalmente aquelas doenças chamadas, né, cronicamente batizadas de doenças inevitáveis da velhice, essas doenças todas têm um componente inflamatório e, por sua vez, tem um componente imunológico, uma vez que essa resposta, né, do sistema ao agente agressor, tentando preservar a nossa homeostase, a nossa integridade, qualquer reação inflamatória também é uma reação imunológica. Então, será que não chegou o momento, doutora Ju, de nós começarmos a resgatar alguns
conhecimentos, alguns atributos, alguns predicados para exercer a medicina com foco maior na saúde. Onde é que foi perdido esse elo com a fisiologia? A partir de que momento nós começamos a deixar a fisiologia de lado, observarmos muito mais o controle das condições, das doenças e das comorbidades com intervenções medicamentosas, estratégias puramente paliativas? Como é que nós podemos trilhar um caminho de volta e resgatar a conexão do profissional da saúde com a saúde? Porque eu não sei a sua visão, mas o que eu vejo é que muitos de nós, profissionais da saúde, na verdade somos profissionais da doença, não somos profissionais da saúde. Como é que nós resgatamos esse caminho perdido? Onde é que esse elo foi desconectado e aonde que a gente pode recuperar esse fio da meada, na sua visão? Bom, essa conversa dá uma live, né? É, eu acho que parte disso vem do fato que a gente trata doença crônica da mesma forma que a gente trata doença aguda. Eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ser diferenciada, inclusive para os pacientes. Então, a gente trata a doença aguda apagando incêndio. Eu tenho um problema, eu tenho uma solução, e aí eu resolvo meu problema. Doença crônica já é diferente. Doença crônica, a gente tem que atenuar os sintomas, porque isso traz sofrimento para o paciente, mas a gente tem que ser aquele médico que não para de perguntar o porquê. E aí a gente vai perguntar o porquê do porquê, o porquê do porquê do porquê, porquê. A gente parou de perguntar o porquê. A gente parou de se perguntar o que aconteceu. Então, por exemplo, doença, por exemplo, tiroidite de Hashimoto. Tiroidite de Hashimoto é um sintoma tiroidiano de uma disfunção imunológica descrita por um japonês, Hakuro Hashimoto, 100 anos atrás. A tiroidite de Hashimoto não é uma doença, ela é um sintoma. Gastrite também não é uma doença. Gastrite é um sintoma de uma deficiência crônica de ácido clorídrico, de uma sensibilidade alimentar, de um problema de refluxo, mas também é um sintoma. Então, a gente começou a nomear nomear sintomas e considerar que esses sintomas são doenças. Esse eu acho que é uma grande mudança de paradigma quando a gente começa a enxergar dessa forma. Acho que isso ajuda muito. E a mudança, como vem a mudança? Eu acho que essa mudança vem muito do caminho que profissionais médicos como o doutor Ítalo, pioneiro nesse movimento de tirar das universidades o conhecimento médico, os cursos médicos, ensinar medicina para médicos não precisa ser limitado mais à faculdade de medicina, aos grandes centros de ensino médico. Tanto é verdade que agora a gente vê com muita alegria a proliferação de cursos médicos, bons médicos, oferecendo a sua expertise na forma de cursos, de pós-graduações, de mentorias. Eu vejo isso como um movimento incrível. É incrível assistir esse movimento acontecendo. Eu acho que esse movimento, assim, ele é necessário. E é daí, talvez, na minha opinião, que vai vir a mudança. Na hora que a gente tirou um pouquinho... Assim, o ensino médico, ele vai continuar sendo feito nas faculdades de medicina, ele tem muito a mudar, mas ele é importante. Tem um dia que a gente tem que sair da faculdade, né, doutor Ítalo? Porque senão essa faculdade não pode durar 10 anos, 20 anos, ela dura 6, já é muito. Tem um dia que a gente tem que jogar esse pessoal aí para o mundo para aprender depois com a vida. E eu acho que essa história, que já é antiga para o doutor Ítalo Rachid, é nova para mim, eu comecei a dar curso médico no ano passado. Eu acho que isso talvez seja um grande motor de mudança. Sem dúvida, Ju. E a sua percepção, ela se harmoniza bem com o que eu já percebi há muito tempo atrás, né? Você conhece muito bem a minha história, né? Ali por volta do meados da década de 90, eu tinha a maior quantidade de mulheres tratando menopausa em clínica privada da América Latina. Uma coisa absurda.
poderia muito bem ter permanecido naquela zona de conforto, onde eu iria morrer com certeza absoluta. Hoje eu digo que no momento em que o indivíduo se sente confortável na sua zona de conforto, é porque ele começou a morrer e não está sabendo. A grande arte da vida e a grande arte do progresso e da evolução humanos consistem em nós desenvolvermos a capacidade de nos sentirmos confortáveis na nossa zona de desconforto. E é muito difícil conseguir isso aí. Porque precisa convicção, precisa coragem, precisa crença, fé, precisa um conjunto de atributos que nem sempre as pessoas que vivem nesse mundo pasteurizado, onde as ideias são consensuais, são capazes de entender, são capazes de aceitar. E é uma percepção recorrente que eu sempre digo, nós hoje estamos caminhando para uma sociedade, nós estamos caminhando para um conjunto de relacionamentos interpessoais, aonde nós temos um consenso perigoso, aonde todos estão pensando praticamente da mesma forma. Da mesma forma. Eu entendo de que quando em uma coletividade as pessoas estão pensando da mesma forma, é porque ninguém está pensando. E eu me preocupo muito com essa analgesia coletiva em que muitos de nossos colegas se encontram hoje, né? Resistentes ao novo, reacionários. O indivíduo assimilou um determinado conhecimento, um determinado conteúdo, e ele acha que aquilo ali ele vai carregar como herança por toda a vida, não entende que na ciência médica nós temos que acordar e dormir não mesmo a mesma pessoa, temos que acordar uma pessoa, dormirmos outra e acordarmos outra, temos que nos reinventar todo santo dia, e para isso eu concordo ipsis literis com a sua percepção. Talvez o lugar onde hoje nós estejamos aprendendo menos medicina, não estou criticando, não estou tecendo nenhuma alusão pejorativa, apenas uma reflexão realista. Filosófica. Né? Talvez o lugar onde nós estejamos aprendendo menos medicina hoje seja na faculdade de medicina. Então precisam ter malucos como a senhora, malucos como eu mesmo, que rompemos com essa zona de conforto e passamos a andar nessa floresta cerrada, mas que ela também nos traz algumas recompensas bastante significativas, como, por exemplo, a qualidade do resultado clínico, que é um atributo inalienável. Eu defendo sempre, Ju, e nós já tivemos vários momentos de interagir com colegas médicos, onde eu digo, olha, não precisa ninguém ter quebra de braço, né? Queda de braço e nem cabo de guerra com ninguém. Uma corrente defende isso, uma corrente defende aquilo. Não existe uma verdade absoluta na medicina, mas existe um resultado absoluto, que é o resultado clínico de boa qualidade. Qualquer caminho que levou àquele resultado, se ele é recorrente, ele é replicável, pay attention, alguma coisa precisa ser modificada. Nós precisamos começar a olhar para esse novo com olhos menos armados, com menos preconceito. O novo não quer dizer necessariamente o errado. O novo não quer dizer necessariamente o charlatanismo, o preconceito. O novo não quer dizer a ineficácia. O novo não quer dizer a invenção. O novo pode ser simplesmente aquilo que o indivíduo reacionário ainda não conseguia enxergar. E dentro desse contexto, né, de mudarmos esses paradigmas através da mudança da percepção, existe uma questão muito importante, que é como eu me conecto com as causas dos problemas ao invés de simplesmente expectar pelo controle dos efeitos. E muito foi comentado aí na fala de doutora Ju a respeito dos insultos múltiplos no nosso sistema intestinal, fonte da maior parte das reações imunológicas no nosso corpo, e um órgão, né, um sistema extremamente vulnerável, são mais de 100 metros quadrados de área de superfície de absorção, separados, meio externo e meio interno, por apenas uma única camada, que pode ser vulnerabilizada e rompida por uma série imensa de fatores. E uma coisa que eu gostaria de também aqui quebrar outro paradigma, doutora Ju, era sobre os alimentos, que podem ser um dos nossos principais aliados ou um dos nossos mais ostensivos inimigos. Que alimentos, na sua prática diária e na sua visão, estão mais intimamente relacionados com
essa hipermeabilidade intestinal que acaba gerando reações imunológicas anômalas contra nossos órgãos e sistemas. Alimentos muitas vezes até considerados saudáveis e Saudáveis. pela nossa sociedade. Discorra um pouquinho sobre esse tema. O papel dos alimentos pró-inflamatórios na cascata de reações imunológicas. Isso é muito interessante, porque é uma das coisas que eu gosto muito de falar. Assim, todo mundo quer uma lista do que é para comer e do que não é para comer. Todo mundo quer essa lista pronta. E a gente pode fazer uma lista, mas se eu for fazer uma lista baseada em tudo que existe de publicado, essa lista vai ser gigante. Aí a pessoa praticamente vai ter que parar de comer um caderno inteiro de alimentos. Essa lista ela não serve para todo mundo. Porque a gente tem que lembrar que às vezes não é propriamente o alimento, é o alimento para aquele indivíduo naquele momento, naquele estado onde está aquele paciente, para aquele nível de permeabilidade intestinal que aquele paciente vive naquela época, que pode ser que não seja depois a mesma coisa daqui a alguns meses, ou anos, ou semanas. Então, existe sim essa lista de alimentos bem descritos, que são esses alimentos de propriedades proteicas. O nosso sistema imunológico ele tem a habilidade especial de identificar fragmentos de proteínas, segmentos de proteínas. Muitas das coisas que a gente come compartilha esses segmentos de proteína, e aí o sistema imunológico vai reagir quase que da mesma forma. Mas eu posso dizer assim que existem alguns alimentos que são hotspots, assim, são alimentos que a gente precisa prestar atenção quando a gente está falando sobre comida em um paciente que tem Hashimoto. Glúten é um, por N razões. Por que o trigo, vamos falar só do glúten, por que o trigo ele é talvez um grande vilão? O trigo pode ser um grande vilão para a tireoide porque é um grão que é cultivado sob influência de uma série de agrotóxicos. Então, ele já se torna um trigo diferente. Ele é um trigo que tem uma quantidade de glúten que é bem maior hoje do que era algumas décadas atrás. Então, ele se torna um pouco mais antigênico, um pouco mais inflamatório. O trigo também tem um negócio, além de glúten, ele também tem uma aglutinina, ele tem uma lectina, que pode ser também um dos desencadeadores de desequilíbrio intestinal em indivíduos que tenham sensibilidade a isso naquele momento que estão sendo avaliados. E, por fim, às vezes também é um grande transportador de excesso de iodo para o trato gastrointestinal. Então, o glúten do trigo é um problema, o glúten no geral, tá? Mas o trigo principalmente. As proteínas do leite, principalmente a caseína, porque é uma grande proteína, uma macroproteína inflamatória. Os grãos, em geral, eles têm que ser bem avaliados por causa da questão dos alimentos ricos em lectinas, né, que a gente faz uma listinha grande, envolve aí também um outro grupo de alimentos que a gente pode dar o nome de solenáceas ou nightshades, que também pode ser um problema pelas mesmas questões, porque contém fragmentos proteicos, sequências de aminoácidos que são semelhantes com fragmentos de aminoácidos do tecido tiroidiano, e aí, naquela guerra, naquele embate imunológico, acabam desencadeando a produção dos anticorpos antitireoide. Eu acho que isso é uma lista rápida, mas importante. Eu sempre digo assim, mas o glúten é ruim para todo mundo que tem Hashimoto? Não, que de repente eu vou ter paciente que tem Hashimoto que não coloca uma colher de glúten na boca. E ainda assim tem anticorpos elevados, ainda tem atividade inflamatória, ainda tem um monte de queixas. Então, não faz sentido no paciente que estiver na minha frente, dizer, não coma mais glúten, ele vai falar para mim, mas eu já não como glúten. Eu falo, bom, então, qual que é o problema? Aí a gente tem que até viajar para mais longe. Por exemplo, a gente já entrou em uma casa, depois, por exemplo, uma casa de praia, que fica fechada um tempão, e a gente entra na casa, depois ela está fechada um tempão, a gente sente o cheiro. Entra e sente lá um cheiro que é o cheiro de mofo. Esse mofo, ele pode ser um problema para as pessoas com disfunção imunológica, ela pode ser um problema numa pessoa com alta imunidade, pode ser um problema para a pessoa com Hashimoto. Por quê? Alguns mofos contêm sequências de aminoácidos que são semelhantes às sequências de aminoácidos do glúten, que são semelhantes à sequência de aminoácidos de antígenos tiroidianos. E aí a gente desencadeia a reação cruzada
ao glúten numa pessoa que nunca comeu glúten, que não come glúten nenhum, mas que, na verdade, ela está contaminada pelo mofo da casa de praia. Estou fazendo um resumo simples para que as pessoas que têm aqui, eu sei que tem muito médico, tem muito leigo também, mas que as pessoas entendam que, às vezes, a gente desencadeia reações imunológicas cruzadas, né? Não são tão específicas assim, mas são cruzadas por mimetismo. A terminologia seria mimetismo molecular. Molecular mimicry, um termo bastante pesquisado aí e fonte de muita informação nos últimos anos. Uma coisa interessante dentro desses cenários aí é que poucas pessoas, né, doutora Ju, vão ter consciência da existência desse problema na fase assintomática. Ninguém de sã consciência, pela cultura que nós temos, pela forma como nós enxergamos a relação com o médico, né, é até uma coisa também muito limitada a questões culturais e questões informacionais. Indivíduo que vai ao médico sem sentir nada, aparentemente saudável, é o quê? É hipocondríaco, é maluco, vai mexer no que está quieto, quem procura acha. Então, existe um forte componente também de caráter comportamental. As pessoas não se apercebem portadoras de qualquer necessidade de ir ao médico quando são assintomáticas. Então, na sua casuística, e na minha também percebo isso, a esmagadora maioria das pessoas chega já portando problemas. Elas não chegam para se manter saudáveis. E dentro da doença de Hashimoto, isso também não é diferente. Vamos ter uma fase inicial, onde uma boa parte desses portadores dessa condição vai desenvolver uma hiperreação da tireoide, né? Desenvolvendo uma fase de hipertireoidismo, e depois essa glândula sofre um ataque, um bombardeio recorrentes, ela não consegue resistir longos períodos de tempo nessa fase de hiper, e o hipo acaba sendo o destino final de Policarpo Quaresma, né? O triste fim de Policarpo Quaresma. As pessoas, além de desenvolverem a sua doença primária, ainda desenvolvem outro problema suplementar de enorme magnitude, que é viver com baixo aporte sistêmico de T3. E aí elas vão precisar também de tratamento. E aí, como é que é o tratamento, doutora? Quando eu chego com esse indivíduo na fase de hipotiroidismo, como é que tem sido sua abordagem? Porque dentro do universo cartesiano, né, só existe uma discussão: a monoterapia sintética sódica, né? Mais particularmente o T4. Ele tem vários nomes comerciais: o Puran, o Sintroid, o Levoid, o Eutirox. Parece que não há uma discussão fora dessa caixa. Aí chega a doutora Ju, chegam alguns médicos diferentes, chegam alguns outros médicos meio malucos e diz: olha, gente, não é só isso. Nós temos que aprender a levar em conta outras variáveis, outras possibilidades terapêuticas. Como é que você conduz, Ju? Sem provocação nenhuma com a sua formação básica, né? Eu sei que... Não, é muito engraçado até essa história, porque assim, o curso que eu dou é um curso que, estranhamente, é um curso que tem endocrinologistas, mas eles não são a maioria. Embora eu sempre convide e entre em todos os grupos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e compartilho, porque eu acho que enriquece muito a discussão. Só que a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, em concordância com a Endocrine Society, não endossa a dosagem dos autoanticorpos tiroidianos em indivíduos assintomáticos. Então, isso que a gente faz de pedir os anticorpos antitireoide, que são a marca registrada da doença de Hashimoto, para pacientes com outras queixas ou que têm um histórico familiar, não é endossado pelas sociedades, à exceção de algumas situações de gestação, perdas gestacionais, etc. Mas o mundo ideal seria isso. Como é uma doença que tem uma história, e a gente diagnostica na fase final, a gente diagnostica, na imensa maioria das vezes, a doença de Hashimoto no hipotiroidismo, quando já está escancarado. Eu digo que qualquer macaco pode tratar aquilo. Os anticorpos estão lá nas alturas, o TSH já passou de 10, o paciente é francamente sintomático, o paciente já tem comorbidades, muitas delas, às vezes, que são irreversíveis. Só que antes de chegar nesse ponto, houve outras fases. Então, houve uma fase inicial absolutamente assintomática, onde começaram a aparecer os anticorpos antitireoide, mais tarde uma segunda fase, onde a gente já começa a ver as alterações ao ultrassom de tireoide, a gente já começa a ver algumas oscilações de níveis de TSH, alguns sintomas
inespecíficos, muitas vezes, e aí sim, no decorrer de alguns, normalmente anos, a gente chega nessa fase final. O ideal é que cada vez mais a gente busque tratar, a gente falou aqui em fazer a medicina da saúde, então que a gente trate antes da doença. E para tratar antes da doença, a gente vai ter que quebrar paradigma e começar a dosar esses autoanticorpos antes que os sintomas apareçam. E hoje, Ítalo, eu fico muito feliz de te contar que a gente já está querendo pular mais uma etapa. Eu desenvolvi junto a uma empresa de testes genéticos, eu me permito até falar aqui da Testify, porque não ganho nada deles, nunca ganhei um tostão. A gente desenvolveu juntos um teste, um painel genético, para avaliar polimorfismos genéticos que predispõem à doença de Hashimoto, para que a gente possa fazer o diagnóstico até antes da presença dos autoanticorpos. O que a gente ganha com isso? A gente vai ganhar anos de sofrimento, a gente vai ganhar paciente indo menos no médico, desenvolvendo menos doença, porque a gente vai começar a tratar esses pacientes muito antes do desenvolvimento da autoimunidade tireoidiana. Aí eu acho que a gente chega na medicina onde a gente sonha trabalhar, né? Do gerenciamento da saúde. Mas aí, infelizmente, o que a gente mais vê é isso. Hoje, o que a gente mais tem no consultório hoje é os pacientes em fase final. E às vezes, Ítalo, pacientes que passaram décadas indo de médico em médico, assistindo aqueles anticorpos cistanos elevados e ouvindo do médico: olha, você ainda não tem hipotiroidismo, então você volta aqui daqui a 6 meses, eu volto daqui a um ano, porque eu vou começar a te tratar mesmo quando você já tiver hipotiroidismo. Antes disso, eu não sei fazer nada, que basicamente é o core, é o coração do meu curso, é esquecer ou não fazer nada, é mostrar que tem uma série de coisas que podem e devem ser feitas extremamente embasadas na ciência. Quando a gente vai tratar, a gente trata, existe toda uma série de opções de tratamento. E é preciso e necessário lembrar que o hipotiroidismo da doença de Hashimoto, ele é diferente do hipotiroidismo que acontece em outras disfunções. Então, eu posso ter hipotiroidismo porque eu perdi a tireoide, porque eu operei a tireoide. Eu posso ter hipotiroidismo porque eu tenho uma deficiência de ferro, porque eu sofri a ação de uma radioterapia, queimei o tecido tiroidiano. Todos são causas de um mesmo desequilíbrio, que é a hipofunção tiroidiana, e todos vão precisar de terapia substitutiva. Só que a doença de Hashimoto, por ter essa natureza autoimune, ela não compromete só a produção de hormônio de tireoide, ela compromete outras fases da fisiologia tiroidiana. Ela compromete a ação das deiodinases, ela compromete a conversão de T4 em T3, ela compromete a ação, e bem descrita a ação dos receptores de tireoide, alfa e beta. Então, além de tudo, o hormônio ele não liga direito no seu receptor e ele compromete também as ações celulares, aquelas ações genômicas e não genômicas do hormônio de tireoide depois que ele entra no núcleo. Então, a gente não pode tratar o hipotiroidismo do Hashimoto como o hipotiroidismo de outras causas. Essa é a primeira coisa importante a ser dita. Depois, a gente precisa avaliar muito bem, porque é verdade que muitos pacientes vão precisar de terapia complementar com T3, que não são bons conversores. E a gente tem que entender quem são essas pessoas. É todo mundo, Ítalo? Não é todo mundo. Vai ter paciente que fica muito bem, obrigado, sem precisar do T3. Mas tem uma parcela muito grande de pacientes que vai precisar e que não está sendo tratado e que está desenvolvendo comorbidades secundárias a esse engessamento das sociedades médicas. Embora a gente comece a ter uma aberturinha, sabe, nos congressos de tireoide, nas revistas, a gente começa a ver o ruído, ainda bem baixinho, de transformação para novas abordagens terapêuticas. Saiu um estudo, por exemplo, em 2018, na Thyroid, que é a bíblia da tireoidologia mundial, patrocinado pelos grandes produtores de levotiroxina sódica, principalmente pelo Synthroid, e uma grande publicação de capa da Thyroid de 2018 falava a respeito de grau de satisfação com o tratamento do hipotiroidismo. Eles ligavam para as pessoas para saber: você está feliz com o seu tratamento de hipotiroidismo? Eu estou feliz. O que você toma? Eu tomo tal coisa. E sabe qual que é o grau
de satisfação com o tratamento do hipotireoidismo das pessoas, então, grau de insatisfação de 77%. Então, 77% das pessoas não se sentem adequadamente, não estão bem. Não se sentem adequadamente bem, por quê? Será que é porque falta T3? Pode ser. Será que é porque estão tratando o hipotireoidismo de Hashimoto como se fosse o hipotireoidismo igual de outras causas? Muito provavelmente tem a ver com isso. Sabe quem eram? Olha só, para sair isso numa grande revista mundial. Sabe quem eram as pessoas que mais se diziam felizes com o tratamento, que estavam assim, com maior grau de felicidade? Os pacientes tomando extrato tiroidiano. Aí a gente volta para antes da década de 90, para 1980, 1990, onde a reposição de hormônio de tireoide era eminentemente feita pelos extratos tiroidianos, os extratos bovinos e extratos porcinos purificados. Então, a gente já está assistindo a uma grande quebra de paradigma. Eu espero que, de alguma forma, esse curso que eu achei, quando eu comecei esse curso, em agosto, coincidentemente há um ano atrás, em agosto do... Na nossa reta final, você comentasse com os nossos seguidores aqui. Doutora Ju desenvolveu, dada a importância, a abrangência e universalidade do tema, ela desenvolveu um curso específico, não para médicos, mas também para profissionais da saúde. Ela entendeu que esse conhecimento... Ele não é o uso capião do médico, ele não tem atestado de propriedade sobre isso aí. Acredito, igual a você, Ju, que todo profissional da saúde tem o dever de conhecer isso aí. E eu queria que você comentasse um pouco como é que o profissional da saúde, o médico, se inscreve, como é que ele vai participar desse grupo aí do seu curso. Por favor. Vou contar. Por que eu fiz questão de ser profissionais da saúde e não exclusivo para médicos? E por isso até recebi muitas críticas, eu sei que você também recebe críticas por isso. Porque esse conhecimento ele não pode ser fragmentado. A gente não trabalha se não trabalhar com um nutricionista, por exemplo, mas com os outros profissionais da saúde também. É claro que vão ter coisas no curso que, na hora de escrever na receita e carimbar, só o médico vai poder fazer. Mas o conhecimento, ele é necessário para todas as áreas da saúde que, de alguma forma, atendem esses pacientes. Esse curso, eu comecei a pensar nesse curso mais ou menos há um ano atrás, a primeira edição foi em agosto do ano passado, frio desgraçado, eu fiz sentada nessa mesa, dentro de casa, com a calça de pijama. Eu achei, então, que esse é um curso que eu ia fazer uma vez, ia ter lá 30, 40, 50 pessoas, e depois nunca mais ninguém ia querer ouvir falar, porque é um assunto absolutamente nichado. E agora a gente já está na 4ª edição, mais de 200 alunos assistiram esse curso, e eu fico muito feliz em convidar os teus alunos, a tua audiência, a que participem desse curso. Ele vai ser na semana que vem, no dia 21 e 22 de agosto, é no sábado o dia inteiro, a gente fala o dia inteirinho, eu carrego o curso basicamente no Gogó, tem dois convidados, todo online, infelizmente, né, mas é ao vivo, tá? Todas as edições eu fiz ao vivo, todas as edições são diferentes, é sábado o dia inteiro, domingo até meio-dia, 1h, até a hora que a gente cansa de falar, essa aqui é a verdade. Então, eu com muita felicidade, semana que vem a gente entra na nossa 4ª edição. Depois eu quero até dar um tempo desse curso, porque eu quero pensar fazer algumas outras coisas, mas semana que vem estamos ali prontos para receber essa bela audiência para falar um pouco de uma doença tão comum e tão apaixonante. Sensacional, querida. Doutora Ju faz parte de um seleto grupo, pessoas grandes espíritos, né? Porque eu defendo sempre a tese de que é impossível haver um grande médico se não há dentro dele um grande espírito. É preciso que haja um gigante espiritual para que haja também um grande médico capaz de se doar, se dedicar, ter compromisso realmente com a vida, olhar as pessoas nos olhos, tratá-las pelo nome, ter compromisso e sentir as suas dores, se translocar da sua posição para o outro lado. Como é que eu me sentiria se eu fosse essa pessoa aqui na minha frente? Então, doutora Ju, você faz parte daquelas pessoas que eu me orgulho muito de chamar de colega e amigo médico. São pessoas como você que fazem a diferença, são pessoas como você que fazem acontecer, são pessoas como você que fazem com que os outros saiam da zona de conforto e passem a pensar. Quando eu saio da minha casa, eu realmente estou ajudando as pessoas, estou atenuando um problema, estou
resolvendo, eu estou tornando a vida das pessoas melhor, igual ou pior. Então, querida, muito prazer, uma satisfação enorme tê-la aqui. É muito importante que as pessoas entendam que existem outros médicos com pensamentos progressistas, com pensamentos humanistas, capazes de pensar na integração do conhecimento em prol da qualidade de vida. Então, eu quero deixar aqui registrado o meu mais genuíno agradecimento pelo seu tempo, pela sua generosidade. Uma live sensacional, aprendemos muito. Que Deus ilumine sempre a sua vida, esteja sempre no comando das suas atitudes, das suas inspirações, e que você continue mudando vidas. E aqui, o nosso aplauso e a nossa admiração. Muito obrigado, querida. Um beijo enorme no coração. Lembrando também aqui para os nossos ouvintes, agora nos dias 24, 25 e 26, dentro desse mesmo contexto, trazer esse conhecimento além das fronteiras da medicina, eu estou promovendo uma jornada de hormonologia básica para profissionais da saúde, às 6h30 da manhã, um horário meio ingrato, mas 6h30 da manhã. São 3 dias seguidos de informações compartilhadas de uma maneira muito generosa com os profissionais da saúde e que, dentro desse mesmo cenário, Ju, formar uma corrente de pensamento de profissionais capazes de enxergar não só a doença, mas também a saúde. Minha gratidão, querida, que venham outras. Que Deus ilumine sempre. Uma honra enorme estar aqui com você. E avisar para as pessoas que estiveram aqui conosco, a nossa gratidão, nosso agradecimento. Essa live vai ficar gravada sim. Muitas pessoas passaram aqui, eu vi aqui de sopetão as alusões. Por favor, deixa a live gravar. Vai ficar gravada sim. Um beijo no coração e fica com Deus. Até a próxima. Beijo, boa noite. Estou sempre à disposição aqui. Obrigada pelo carinho.